E nessa noite nós vamos continuar a nossa série que temos conversado já alguns domingos, vale a pena viver. Ou poderíamos dizer também, uma vida que vale a pena ser vivida. Nós precisamos entender qual é o propósito para qual nós estamos aqui sobre a face da terra. E eu acho interessante essa pergunta, porque nossa vida aqui é para glorificar Deus. Para glorificar Deus, estamos aqui para glorificar Deus. Então, cara, como é que a gente faz isso? Cumprindo um conjunto de regras, usando determinado estilo de roupa, falando determinado tipo de linguajar. Mas eu tenho uma dificuldade com crente. Eu estava numa reunião e alguém compartilhou um negócio, faz tanto tempo que eu não sinto uma dor que eu sentia lá em outros assuntos. Glórias, aleluia, isso aqui, não sei o que lá, louvado seja Deus. Sabe? Não faz nada para ajudar ninguém. Não move um dedo para fazer o bem para ninguém. Glória a Deus aonde? Nas alturas, só se for, porque aqui na terra não está assim. Só se for na Hosana. Hosana nas alturas. Em algum lugar. No espaço. Bem longe, de preferência. Uma vida que vale a pena se encontra na coerência. Se encontra no start ou no gatilho que a vida nos diz. E agora, José? E agora, José? Quem é você? Você faz o que você faz porque você entende que tem que fazer ou porque o seu pastor, ou o seu profeta, ou sua mãe ou pai espiritual, que crente gosta dessas coisas, mandou você fazer? Ou você faz porque sempre foi feito e você nunca pensou muito sobre essas coisas, então você acaba fazendo. Porque, fazer diferente dá trabalho. Então, pensar dá trabalho. Como é que eu vou pensar? Para mudar tudo? Não, então a gente continua fazendo como essas coisas. Não, nós aqui na primeira igreja Batista do Botucatu queremos entender que a nossa vida vale a pena ser vivida e por que a gente vive, ou por que a gente faz as coisas que a gente faz. Por que a gente se encontra todo domingo aqui às 19 horas? Por que a gente abraça projetos sociais? Por que a gente pensa em melhorar a nossa estrutura aqui? O que está acontecendo com a gente? Por que a gente faz isso aqui? Entendeu? Nós queremos que a nossa vida tenha valor, mas tenha um valor que inspire as pessoas. Eu disse isso aqui domingo passado, eu acho que o mundo está carente de pessoas que vale a pena serem pintadas. O mundo está carente de referências. Eu conversava com a minha esposa esse dia, quando eu morrer, o que eu vou escrever na minha lápide? Eu queria tanto que isso fosse verdade, uma frase que eu quero que escreva na lápide. Um cara que morreu contrariado. Porque não queria que a vida acabasse. Porque a vida é boa. A vida é boa de ser vivida. Vale a pena viver a vida. Mas às vezes a gente coloca tanta coisa na nossa cabeça, a gente coloca uma parafernália de que a vida não faz sentido, que a gente fica dizendo, volta logo, Jesus, e até o quase bíblico, né? Maranata, agora vem ser Jesus. Aí pega o texto e fala, não, porque viver Cristo morrer é louco, então, esse é tudo texto, fora de contexto para virar pretexto. Porque aquele que descobre o sentido da vida não quer que ela acabe. Isso tem a ver com a eternidade, é por isso que vai para a eternidade. Porque morre como quem não queria morrer. E que morreu contrariado. Esse não está na eternidade. Aqueles que amam a morte
Desconfie sempre de religiosos que falam muito sobre morte, inferno e tal. Rob Bell já diria: aqueles que falam muito sobre o inferno sabem muito pouco sobre o céu. E aqueles que falam de vida após a morte sabem muito pouco sobre a vida após a morte, porque não conseguem nem viver a vida aqui. A teologia diz que o eterno agora é o já e ainda não. Precisamos pensar sobre a vida que vale a pena ser. E para hoje, nós vamos pensar no seguinte norte. Nós precisamos viver uma vida que vale a pena ser vivida sabendo que Deus é. Deus é. Vamos repetir todos juntos? Deus é. Mais uma vez. Deus é. E ponto final. Convido você a prestar atenção nesse texto. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isto que você dirá aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vou repetir: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. A tecnologia é boa, mas tem que me deixando no vídeo. Nós somos de isso, beleza. Então aqui Moisés está diante da sarça. E a sarça começa a queimar, e a sarça diz: ó, tira a sandália aí, tira a havaiana, porque o lugar onde você está é santo, irmão. Ele diz assim: mas quem está falando comigo? É Deus que está falando contigo, mas que Deus? O eu sou, não. Eu sou quem? O eu sou. E você vai dizer ao seu povo, o povo que eu estou tirando do Egito, que o eu sou mandou você dizer que ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e o Deus de Moisés também. Tá, mas qual é o nome que o Senhor tem? Eu sou o ponto final. Para bom entendedor, nós estamos compreendendo hoje, muitos anos depois, Deus é. Deus é o que, pastor? Deus é bom. Mas e aí? E aí o quê? Deus é. Aí eu gosto de entrar no texto assim, eu fico imaginando. Ou eu mesmo, ou muitos crentes de hoje conversando com essa sarça. Assim, mas e aí? Qual é a base teológica? Qual é o fundamento? Eu sou quem? Nós não ficaríamos satisfeitos com a resposta: eu sou. O que está acontecendo ali, a teologia chama de epifania. Epifania é uma manifestação sobrenatural. Epifania é um evento miraculoso, em que Deus se manifesta a alguém de alguma forma. Veja, ali havia uma sarça que queimava, e não parava de queimar, a sarça não se consumia. Paulo, quando está a caminho de Damasco, a luz aparece e conversa com ele, epifania. A fumaça que enche o templo e fala com os sacerdotes, epifania. É um evento miraculoso onde Deus se manifesta, Deus fala, Deus conversa com pessoas. E uma coisa me chamou a atenção: Moisés é um dos homens que mais viram epifanias.
sarça, é rocha, que fala, que joga água, que dá uma cajadada, não mandei tocar, você bateu. Né? Nuvem de fogo, pão que cai do céu. De dia, clima de ar-condicionado, com a nuvem que cobria o povo. Então, Moisés é um cara que viu muita coisa. E eu acho que ele é o cara correto para falar sobre a minha família, porque eu não sou muito experiente aqui comigo. Você não tem experiência aqui comigo. Gostaria muito de ter, mas não tenho. Eu tenho uma experiência. Assim, se eu tivesse contado uma experiência, tipo assim, sabe quando você olha e parece que está falando com ninguém? Eu tenho essa experiência. Eu olho para o céu e falo assim, bicho, que negócio é esse que eu faço todo domingo? Que eu convido um monte de gente a caminhar com a gente, e tem hora que eu vou assim, sabe aquela coisa que você conversa sozinho? Se você tiver dúvida sobre isso, aí você pode conversar comigo, mas sobre ele viveria mesmo, assim, não. Mas uma coisa me chamou a atenção nisso aqui, gente. Moisés, ele vê as árvores, troca uma ideia, conversa. Quantas vezes mais a Bíblia diz que Moisés procurou uma sarça? Ou quantas vezes mais Deus se manifestou a Moisés ou a qualquer outro profeta através da sarça ardente? Se a resposta sua for nenhuma, você está certo. Aí eu pergunto, por que nós, como igreja, como cristãos, procuramos as mesmas coisas todos os domingos nos mesmos lugares? Porque nós temos dificuldades com o nome de Deus. Nós temos dificuldade em entender que Deus é. E Ele faz as coisas como apraz, como lhe agrada. Deus não pode ser fechado num conjunto de repetições. Cada encontro com Deus é inédito. Cada experiência com Deus é única. Cada dia, cada domingo que a gente se encontra aqui, a minha oração e a minha expectativa hoje é, Senhor, que seja nova experiência. Que esse domingo seja diferente do domingo passado, mas que o Senhor esteja lá, que a gente seja capaz de perceber a sua presença. As pessoas hoje correm atrás de sarças, correm atrás de fogo no monte, correm atrás de profeta, de profecia, de pataquadas outras aí, mas eu não quero entrar nisso porque não perder pelo tempo que eu faria motivo só disso aqui. Mas, então, essa epifania me ensinou uma coisa: Deus é, e eu quero partilhar com vocês um caminho que, de uns anos para cá, eu aprendi a andar e encontrei esse caminho. Um caminho que tem feito a minha vida valer a pena, um caminho que tem feito sentido para muitas pessoas que eu estou caminhando junto e nós encontramos pessoas que entenderam esse caminho, um caminho de reflexão, um caminho de lágrimas, um caminho de dúvidas e certezas, um caminho que nos faz seguir o caminho, e já diria o poeta que mais importante do que a chegada ao partido é o caminho que se escolhe, é o caminho que se trilha, e o valor da caminhada. Então, nessa noite, eu quero partilhar com vocês sobre o caminho que nós temos encontrado aqui na primeira igreja batista em Botucatu. Começa com uma pergunta. Você sabe que Deus é? Ou você consegue simplesmente responder a pergunta: pastor, eu sei quem Deus é. Mas eu te digo, saber quem Deus é não é a mesma coisa que saber que Deus é. Porque responder quem é Deus é uma coisa. E dizer, Deus, tu és, é outra coisa completamente diferente. Muitas pessoas sabem dizer quem Deus é. A primeira pergunta dos concílios batistas principalmente na área de teologia, né? Concílios são onde os pastores são examinados para serem ordenados pastores batistas. Então, aí é a área de ética pastoral, eclesiologia, denominação e a área de teologia. Na área de teologia, a primeira pergunta: o candidato define Deus. Aí o cara vem com as citações dos teólogos e aí uma hora o pastor sabe lá para cima e diz: você
Um ser humano falho, limitado, tentando definir o indefinível, já diria lá no estado. Quem somos nós para dizer quem Deus é? Nós somos criados e preparados para sabermos que Deus é. Essa é a frase que Deus disse a Moisés. Moisés, eu sou. E ele disse, quem Deus tu és? Tu és. Já tentaram dizer quem Deus é? Ó, Deus é isso. Deus é aquilo. Deus quer que você faça isso. Deus quer que você faça aquilo. Deus quer que você dê 20%. Deus quer que você use esse tipo de roupa. Deus quer que você frequente essas reuniões. Deus quer que você faça isso. Deus quer que você pare de usar brinco. Deus quer que você pare de andar esse tipo de pessoa. Aí a gente sai tentando definir quem Deus é. Mas nos afastamos do que Deus é. E o que Deus é? Deus morreu. E não foi Nietzsche que matou. Ricardo Gondim vai dizer, não fui eu quem matou Deus. Nem ele se autodescobriu. Deus simplesmente deixou de ser relevante. Sumiu, coberto de poeira. Agora ele deve estar no canto escuro da humanidade. Quem sabe esteja sepultado em alguma vala em Auschwitz, ou calcinado em Hiroshima, ou perdido nos mares e oceanos, procurando um refúgio ou um lugar seguro. Eu quero dizer com isso que Deus foi esquecido pela humanidade. As pessoas se esqueceram de Deus. As pessoas estão longe de Deus. Os religiosos estão longe de Deus. Os cristãos estão longe de Deus. Há um livro de Tutu Desmonte, o Prêmio Nobel da Paz. Se eu não me engano, foi em 1952 ou 56, não me foge a data agora. O segundo negro a receber o Prêmio Nobel da Paz, ele escreveu um livro que eu recomendo, chama Deus Não é Cristão. Deus não é cristão, e eu concordo. Por quê? Porque ele está escondido. Uma vez me convidaram, vamos debater sobre Deus. Eu disse, não, vamos sobre Deus. Já gostei muito disso. Houve uma época da minha vida que, irmãos, eu era caça testemunho de Jeová. Eu ia atrás dos caras, eu preciso os caras bater palma na minha casa, porque eu queria debater sobre Deus. Eu queria mostrar para eles a minha teologia, a minha certeza, a minha pureza teológica. Eu vou mostrar para eles quem é Deus mesmo de verdade. Eu era um caça testemunho de Jeová. Mas eu aprendi com o caminho que eu encontrei, que nos debates teológicos sobre Deus, a última pessoa que realmente se importa com tudo que é debatido é Deus. E o último que é glorificado nesse debate, sim glorificado é Deus. Porque na realidade, quando se debate sobre Deus, o tema central não é Deus. O tema central é eu ser mais do que você. E a minha teologia é melhor do que a sua. O meu argumento é melhor do que o meu. Eu vou te trucidar. Eu vou acabar com os seus argumentos. Eu vou acabar com suas bases. Eu vou mostrar para você como a sua igreja é podre. E sua vida é podre. E isso não sou eu, porque meu Deus é Deus. Deus não está nisso. Deus não está nisso, eu aprendi. No caminho que eu encontrei, eu aprendi que Deus é. E não importa o que eu e você pensamos, não importa o que pensam os ateus, não importa o que pensam os agnósticos, não importa o que pensam os batistas, não importa o que pensam os metodistas, os presbiterianos, os que não têm religião nenhuma. Deus é. Simplesmente Deus é. Há uma história de dois amigos. Dois amigos conversavam e cara, Deus existe ou Deus não existe? Deus existe ou Deus não existe? E na conversa deles, eles definiram, Deus não existe. Beleza, boa noite, definido de fato, Deus não existe. Aí eles foram dormir. No outro dia acordado, estavam um dos
devocional. Aí o outro falou assim, tá fazendo aí? Aí eu disse, estou fazendo meu devocional. Eu falei, mas devocional com quem? Devocional com Deus, vai. Mas não definiu que Deus não existe? Aí eu disse, mas o que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? Não importa o que eu e você pensamos dele, ele é. Não importa o que digam os ateus. Deus é. Pastor, o senhor não fica bravo com esses ateus? O senhor não tem medo dos jovens aqui na faculdade? Uma vez um jovem falou assim, pastor, eu tenho medo, eu tenho vontade de fazer psicologia, mas eu tenho muito medo da faculdade. Mas por quê? Mas você não tem muito professor. Eu falei, pô, é massa. Não, mas tem muito professor que me ideia doida. Eu falei, que legal, mas e se eles abalarem a minha fé? Aí eu disse assim, mas por que eles vão abalar a sua fé? Não, porque se eles quiserem acreditar que Deus não existe, que não sei o que lá, não sei o que lá, eu falei assim, Deus continua sendo Deus, irmão. O problema é seu. Não importa o que digam, não importa o que falem, Deus é. Deus continua sendo. É isso que Deus disse a Moisés. Moisés não precisa dizer muitas coisas a Moisés. Eu sou Moisés. Eu sou. Simplesmente assim. Ninguém explica Deus. Ninguém. E aquele que conhece de fato Deus, que sabe que Deus existe, não fica preocupado em provar o tempo todo. Já diria Rubem Alves, citando Alberto Caieiro. Alberto Caieiro é um personagem fictício de Fernando Pessoa. Pensar em Deus é desobedecer a Deus. Porque se Deus quisesse que pensasse nele, ele se teria revelado a ele assim como Deus. Deus em nenhum momento se manifestou na sua plenitude dizendo, tá vendo? Eu estou aqui, ele disse, eu sou. Mas se o pessoal não acreditava, o problema é dele, você continua sendo. Mas pastor, a gente precisa convencer essas pessoas de que Deus existe. Está maluco, Espírito Santo? Você não é o Espírito Santo. O que você está querendo fazer? Não, eu vou mostrar com meus argumentos, você vai ver, vai quebrar. Vou quebrar meus argumentos que Deus existe e tal. Eu digo, não vale a pena. Não vale a pena. Precisamos saber e crer que Deus é. De fato, Deus é. Nos almoços com meus filhos, eu entrei na enrascada, porque todo almoço eu conto história para eles. Eu fico inventando história para explicar sobre inferno, sobre céu, sobre Deus, o diabo. Eu fico inventando falas, histórias, né? E numa das histórias, eu disse, eles perguntaram, mas pai, pastor, pai, o que é Deus? Eu falei, outro concílio, né? Eu disse, acabamos de voltar de férias, pegou o mar e tal, pegamos uma praia. Você lembra da praia? Lembramos. Eu falei, então, Deus é o mar. Ele disse, Deus é o mar, pai? Eu falei, é o mar. Eu falei, vocês viram de onde vocês conseguem ver? Então, essa é a sua compreensão de Deus. Mas vocês sabem que tem muito mais mar além da onde a gente vê, não é? Eu falei, então Deus é muito maior do que a gente consegue ver, mas a gente só consegue ver uma parte. Aí, para eu já ensiná-los o caminho que eles devem andar, para quando eles forem eles não se desviar dele, eu já ensinei. Você sabe o que é religião? Não, pai. Eu falei, então vou explicar, presta atenção. Larga o osso, menino. Lembrando que a gente estava falando do osso. Presta atenção, religião é você entrar no mar, pegar uma garrafa, encher de água, tampar ela com uma rolha e dizer, aqui está o mar. Eu perguntei assim para eles, isso é um mar, filho? Ele disse, não, pai. Eu falei, então, religião é isso. Eles pegam Deus, colocam dentro de uma garrafa e dizem, aqui está Deus. Nós temos um problema com a grandeza de Deus. A gente quer definir Deus o tempo todo.
A religião adora fazer isso. Deus é isso, Deus é aquilo. Nós queremos entender Deus na totalidade, nós queremos compreender Deus o tempo todo. A gente tem uma dificuldade em simplesmente saber que Deus é. Não podemos engarrafar a Deus. Nenhuma religião, nenhuma denominação consegue dizer quem Deus é, ou o que Deus é. Nenhum. Procure sempre uma igreja que te leve a contemplar o oceano. E que diga assim, ó, o oceano está aqui. Até onde você consegue ver? Você não vê até ali, então. Mas existe muito mais. Procure uma igreja, procure ensinamentos, uma comunidade que te faça olhar para o oceano. Que não te mostre uma garrafa, uma rolha, dizendo que aqui é a água do mar e tal, e que é perigoso entrar no mar, porque o mar tem onda. Aí o meu filho mais novo falou assim, pai, mas tem hora que o mar dá uns tombos na gente, né? Eles tomaram uns caldos lá. Eu falei, é exatamente isso, filho. Ele falou assim, mas como assim Deus dá uns tombos na gente? Eu disse, não é que Deus dá uns tombos na gente, é porque às vezes a gente acha que a gente pode fazer o que quer com Deus, e Ele vem e mostra para a gente assim, ó, você é limitado demais. Nós somos os caldos de Deus. Quando você toma o caldo, você assusta, né? Você diz assim, opa! Mar é profundo, é imenso, não dá para tratá-lo de qualquer jeito. Até eu falei, respeita o mar. Respeita o mar, não vai achando que você é bom, não. Respeita o mar. E eles conseguiram compreender essa grandeza. Eu acho que conseguiram compreender. Eu sei que eles ficaram muito felizes com a história. Na hora que eu acabei, eles disse, conta outra. Eu falei, agora só depois. Mas então, Deus é. E para entendermos isso é necessário fé. O problema da fé é a fé. Nossa, como assim? A fé deveria ser a solução. Como está lá em Hebreus 11, e tal. Eu digo, não. A fé, na realidade, tem sido um problema. Porque ela tem sido ensinada na seguinte perspectiva. Deus é. Mas é a sua fé que faz ele ser. Eu digo, não. Deus é independentemente da minha, da sua, da nossa fé. Ele não fica mais contentinho porque você acredita nele. Não. Ele não fica mais felizinho porque você agora olha para você e diz, graças a Deus. Deus é. A fé tem sido ensinada para ser uma manipuladora desse Deus. É aquela que é usada como moeda de troca. Por quê? Por causa da religião. A religião é isso. O que é religião? Religião é quando você usa de argumentos naturais para mover o sobrenatural. Aí entra religião, feitiçaria, tudo. Então você fala, poxa, mas então tem muita gente pregando feitiçaria nos cultos cristãos. Exatamente, perfeito raciocínio, é o meu também. Tudo aquilo que faz com que, manipulando o natural, a gente se transcende no sobrenatural, sai fora. É feitiçaria. A fé não é para manipular a Deus. Nem para viver no nome de Deus, nem para mudar a vontade de Deus, nem para fazer Deus sorrir para você. Pelo amor de Deus, Deus é. Deus é. Simplesmente assim, Deus é. Tiago diz que os demônios sabem tudo sobre Deus. Eles até creem. Crer é um ato de fé. E estremecem, mas não vivem da maneira que Deus quer conduzir. E tem muita gente vivendo como demônio. Crê, estremece, mas não vive como Deus
Eu tenho aprendido nesse caminho de viver uma vida que vale a pena, saber que Deus é que eu acumulei dificuldades em aceitar um Deus que seja tão infantilizado. A palavra infantilizado vem do latim. Significa sem voz, ou aquele que tem que falar negativado. A palavra infantil. Então nós olhamos para Deus e fazemos dele infantilizado. Por quê? Porque ele não tem voz. Ele age conforme a minha fé. Eu tenho dificuldade em compreender isso. Não sei se você concorda. Fazemos de Deus um infantil. Um objeto onde o meu desejo, a minha campanha de 7 dias, o meu levantar da noite, as minhas 7 sextas-feiras, fazem com que ele torne-se um sem voz. E que seja negativado a vontade dele. Essa é a raiz da palavra infantil, ele faça aquilo que eu quero que ele faça. E se você não tem fé, deixa uma graninha aqui que eu tenho fé para você. Já tem conversa assim, não. Tem dificuldade. Muita dificuldade. Essa estranha mania que tem entrado no meio da religião evangélica, gospel, protestante, como queiram chamar. Eu não faço parte disso. Cansei disso. Que se você não tem fé, você não alcança e blá, 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 blá. Como já diria um amigo meu, professor, vá todo mundo para baixo da régua dessa conversa. E quem é lá do norte sabe que isso não é muito legal. Mas é isso mesmo, vá para lá. Porque eu cansei. Eu não quero isso para os meus filhos. Eu não quero isso para os meus amigos. Eu não quero isso para a minha família. Eu não quero isso para a minha comunidade. Não. Porque se assim fosse, essas pessoas deveriam começar indo lá para. Me fugiu o nome agora aqui. Os refugiados lá da Síria. Alepo. Você tem fé, irmão? Tem bastante fé? Está até vendendo a fé, porque quem não tem, você manda dar dinheiro para você, porque você tem fé. Vai lá e com sua fé pega a paz lá. Move o coração de Deus lá para que haja paz. Você não toma um tiro no meio da cabeça? Então, esse mercado que tem virado, joga contra a identidade do Deus que é. E solapa a nossa humanidade, e solapa o nosso caminho de se encontrar com esse Deus que é. E nos conduz para um caminho onde Deus é aquele quem faz isso, é aquele que faz aquilo, e a gente vira uma panacéia, vira uma bagunça lascada, ninguém mais sabe o que é fé, o que é macumbaria, o que é religião, o que é feitiçaria. Deus é, irmão. Deus é. Eu tenho dificuldade, depois que eu entrei nesse caminho, eu tenho dificuldade em entender como alguns pintores pintam Deus. Um Deus carrasco, um Deus rabugento, um Deus que sai pesando a mão em cima de todo mundo que não faz aquilo que ele quer. Um Deus tão mau, mas tão mau, que já tem preparado um lugarzinho para aqueles que não obedecem e não fazem a sua vontade. Está lá, esse lugar esperando. Desculpa. Não consigo mais viver assim. A minha vida já não gira mais em torno do medo desse lugar. Há quem pinte um Deus carrancudo, mal-humorado. Outros pintam como um velhinho depressivo que está esperando o seu povo levantar as mãos para o alto e dizer: aleluia, glória a Deus, para que ele fique felizinho e saia da depressão. Deus é. Ele não precisa da minha nem da sua mão levantada. Ele não precisa da sua oração madrugada.
Ele não precisa do seu sacrifício. Ele é. Ele é pleno. Ele é completo. Ele é perfeito. Ele subsiste em si mesmo. Ele é pleno. Não precisa de mais nada. Não falta nada para Deus. Ele não está esperando nada de ninguém. Pode ter certeza disso. Pastor, mas eu amo a Deus, de onde vem esse amor? Você o ama porque, como o próprio Deus diz mais velho, você ama porque Ele te amou primeiro. E nesse amor que não cabe dentro dele, transborda em nós. Só que o ato de transbordar em nós não significa que Ele tem menos. Ou se sente menos. Ele simplesmente é. É nós que precisamos dele. É nós que temos que nos voltar para Ele. É a gente que tem que olhar para Ele e dizer: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Senhor, se não for a tua graça, misericórdia. Pastor, então por que a gente adora a Deus? Porque é um privilégio que Ele nos deu. Por que a gente levanta as mãos? Porque Ele nos deu essa liberdade de levantarmos as mãos, mesmo sendo quem a gente é. Podemos dizer: obrigado, Pai. Mas nós podemos chamá-lo de Pai? Podemos. Por Cristo Jesus agora nós podemos. Bem, Deus é. Deus é. Nós temos uma visão muito limitada, gente, de quem Deus é. Ou o que Deus é, na verdade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 12, ele diz assim: agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como um espelho embaçado, mas então o veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então o conhecerei plenamente, da mesma forma como agora eu sou conhecido. Deus sabe quem eu e você somos, Ele sabe por que Ele é Deus. Agora nós ainda não sabemos quem Ele é. O que nós temos são lapsos, é um espelho embaçado, a gente não consegue definir porque nós somos muito limitados ainda. Mas chegará o dia, há um grande dia que nós veremos face a face e contemplaremos Ele na sua glória. Por isso, toda tentativa de dizer quem Deus é frustrada e frustrante. Porque ainda nós só temos a imagem de um espelho embaçado. Podemos saber que Deus está, é presente o tempo todo. Deus que é porque Ele está o tempo todo, em todo lugar, a todo momento. É por isso que o Salmo 139 diz: se eu subir na mais alta montanha, lá tu estás. Se eu descer no mais profundo vale, o Senhor também estará lá. Se eu correr no ponto mais longe, o Senhor também estará lá. O profeta compreendeu que Deus é. E porque Ele está, nós podemos ter esperança. Uma vida que vale a pena saber que Deus é, porque nós podemos ter esperança. Por quê, pastor? Porque, e o futuro como será? Eu não sei como será. Eu sei que Deus é, porque Ele é, Ele estará. Ele estará. Quantas vezes eu já me perguntei, e provavelmente você também já fez essa pergunta para você: será que Deus não liga para os seres humanos? Será que Deus se esqueceu de mim? Se esqueceu dos homens? Jamais. Porque se Deus não existisse, jamais poderemos ter esperança. Muitas vezes nós ouvimos um Deus tão carrasco, tão mau juiz, tão chato, tão intragável, que às vezes você entra em conflito com aquilo de bom que Ele mesmo colocou em nós. Porque às vezes nós acordamos maus, uns dias maus, que todo mundo passa, aquele dia que você não tem vontade de levantar da cama, aquele dia que você fala assim: Bibi, se eu pudesse hoje não fazer nada, não faria isso, irmão. Mas é aquele dia que você levanta com a potência de ação lá em cima.
fogo, mastro, o sol está brilhando, passarinho lá, tal. E nesse dia você olha para Deus que te ensinaram, mas Deus está lá, mal-humorado, tranquilo, esperando você para te descer um raio na cabeça. Aí você fala, peraí. E de onde vem essa esperança? De onde vem essa bondade? Entra em conflito. É por isso que eu tenho dificuldade em olhar para Deus assim. Mas é mais fácil pregar esse Deus aqui. Porque eu estava pensando, vocês já viram que os artistas, atores, atrizes pretendem interpretar o personagem do mal, o vilão. Já perceberam isso não? Já viram essa entrevista do artista? Eu prefiro fazer o vilão, porque 10 horas, mas eu comecei a pensar, sabe por quê? Porque é mais fácil botar para fora aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, o vilão eu boto para fora tudo aquilo que é de mal em mim. Então, eu encarno aquilo que tem dentro de mim. Eu minto com convicção, eu faço mal com uma convicção impressionante. E são eles que têm os melhores prêmios de atuação. Por quê? Porque eles interpretam, né? Eles põem para fora na arte da interpretação que ele está dentro deles. Porém, fazer o papel do bonzinho, fazer o papel daquele que é ao lado do bem, é muito difícil, porque é lutar contra a própria natureza. Então, por vivermos assim, por sermos assim, é muito mais fácil eu pregar esse Deus, que não vacila não, hein? Não vacila não, porque vacilou comigo. Então, ele tem câncer na garganta, não vacila comigo não. Não vacila comigo não, porque eu te meto uma crise financeira. Não vacila comigo não. Não vacila comigo não, porque tem 2 filhos pequenos, hein? Olha lá o que está fazendo. Eu rejeito. Obrigado, cara, legal. Legal para você, comigo, obrigado, não quero. Eu prefiro Deus das Sagradas Escrituras, que tem 2 definições: ou eu sou, ou é amor. Eu prefiro Deus da esperança. Eu prefiro Deus que proporciona que as misericórdias se renovam todas as manhãs. Eu aprendi a olhar por Deus que me ensinou a olhar os passarinhos do campo e as flores do campo e disse: está vendo eles? Vocês têm muito mais valor do que eles. Nesse meu caminho, eu aprendi que a vida vale a pena quando eu consigo enxergar o Deus que foi capaz de morrer na cruz por mim. Não para vir nada, mas porque me amou. Quando eu entrei nesse caminho, eu aprendi que Deus não fica bravinho quando eu erro, mas me estende a mão e diz: continua caminhando. A minha graça e a minha misericórdia consolam você. Vem, filho amado. Eu prefiro Deus que, ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, que ainda ama, eu todavia não me esquecerei de ti. Diz o Senhor, eis que te tenho gravado na palma da minha mão. Isso aqui não tem nada a ver com derramar bênçãos, significa que Deus não se esquece de você. Eu prefiro Deus que, mesmo diante dos meus erros, sabendo todos eles, sabendo que eu era, morreu por mim na cruz. Eu prefiro esse Deus. É por isso que eu tenho esperança. É por isso que eu prefiro o Deus da esperança. O Deus da esperança não me faz viver num conto de fadas. O Deus da esperança não me faz viver uma vida que é de faz de conta. Bater nas linhas, pim e tal. Não. Ele é o Deus da realidade da vida, do chão da vida. Do amanhã tem problema para resolver. Do amanhã vai ser difícil pra caramba. Da realidade da morte. E de um Deus que, com a realidade da morte, trabalha a nós a esperança. Mas peraí, pastor. Peraí. O que esperança tem a ver com morte? Tudo a ver. É só você pegar o óculos da graça, os ouvidos da graça e entender o que acontece. Quando nós somos tocados pela brevidade da vida, quando nós somos tocados pela realidade da vida, nós começamos a perceber que vale a pena viver cada dia como se fosse último.
É quando Deus olha para nós e fala assim: ó, Renato, a vida passa muito rápido, abraça os seus filhos enquanto eles estão aqui. Me parece que uma menina foi profetisa de Deus quando escreveu a música Primavera. Abraça os seus pais, abraça os seus filhos enquanto eles estão aqui. Porque a vida tem bala, parceiro. E a gente é só passageiro para essa partida. Esse é o toque da morte, ministrado pela graça. É quando nós começamos a olhar para cada dia como se fosse o último. E nós amamos como se não houvesse amanhã. Como já nos ensinou também Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E não tratá-las como que a nossa vitória tem sabor de mel. Isso é do diabo. Vitória tem sabor de mel é do diabo. Vingança, sobrepujar os outros, humilhar os outros, fazer os outros sentar para ver você no pau, é do diabo. Capiroto, coisa do mal, macumbaria gosta. Evangelho mesmo, evangelho é amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É perceber que o mundo está ao contrário e ninguém te parou. É que a vida é trem-bala, parceiro, a gente é só passageiro para essa partida, deu para entender? Então, o toque da morte, ministrado pela graça, nos faz entender a vida e que a vida vale a pena ser vivida. E eu aprendi uma coisa. Eu aprendi há tempos atrás. Eu estava no meu quarto e eu durmo com os fones ouvindo música gospel. Eu pecado mentira, gente. Perdoa, Senhor. E aí, na hora que eu abri o olho, eu vi um pirilão. Vulgo vagabundo. Assustei. Vou pegar essa pessoa aí. Na hora que eu acendi a luz, ele sumia. Eu não achava que ele era para apagar. Mas eu falei, não vou pegar ele não, vou ficar desligando, né? Eu apaguei a luz, botei meu fone de ouvido e a música. E fiquei observando o vagabundo. Lá e para cá. Passou. Estudando o Novo Testamento, quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que oh meu Deus, o céu estava cheio da glória de Deus. O céu estava cheio da glória de Deus quando Jesus nasceu. E o verbo usado ali, a glória de Deus, o céu cheio da glória de Deus, é o perilampém. Perilampém. Lampém, brilhar. Peri, em volta. Perilampém, aquilo que faz brilhar tudo à sua volta. Daí vem lampém, lâmpada, do grego. E daí vem também o perilampém. E quando eu estudei isso, eu lembrei do perilampo do meu quarto. Eu poderia ter matado a glória de Deus no meu quarto. O que eu estou querendo dizer? Não estou fantasiando. É que a glória de Deus se manifesta. E quem sabe, o autor não viu um monte de vagabundos. Ele devia ser um monte de vagabundo, né? O cara, na poesia da Sagrada Escritura, o céu se encheu da glória de Deus. É conseguir enxergar a glória de Deus nas pequenas coisas. É conseguir ver a esperança em cada manhã. Saber que Deus é saber que Deus está, inclusive, brilhando. É só isso. É saber observar cada detalhe da vida, tocado pela morte através da graça. São pequenas coisas no nosso dia a dia. São pequenas ações que nos fazem acreditar que ainda é possível ter esperança. Me parece que foi isso que o profeta percebeu quando ele diz: ainda que eu ande embaixo da sombra, ou na sombra do vale da morte, tu, Senhor,
E eu lembrei, eu no quarto escuro e aquela luzinha brilhando. Eu falei, é isso! As estrelas só brilham à noite. A esperança surge no nada da escuridão. Porque escuridão é a ausência de luz. Não é a luz que é a ausência de escuridão. A escuridão é a ausência de luz. E quando nós nos encontramos em caminhos escuros, na sombra do vale da morte, a minha oração é que o perdão venha sobre nós, dizendo: eu sou. Eu sou. Eu não sei qual é o caminho que você tem trilhado. Eu não sei qual é o caminho que você tem andado, mas eu quero convidar você a vir para esse caminho de luz. Esse caminho que se manifesta nas pequenas coisas. Esse caminho que se manifesta na simplicidade da vida. Para um coração que entende que a vida vale a pena pelo simples fato de saber: Deus, Tu és. Por isso eu quero concluir a reflexão dessa noite, dizendo para você que Deus é, independentemente do que eu e você ou qualquer outra pessoa na face da terra pense dele. Eu quero dizer para você que essa noite nós podemos sim ter esperança. Já diria o poeta Rubem Alves, cujo qual sou fã, leitor assíduo, que quem é possuído pela esperança fica grávido de sonhos. Quem é possuído pela esperança fica grávido de sonhos. Vale a pena sonhar. Vale a pena saber que Deus é. Porque uma vida sem sonhos, uma vida sem esperança, é uma vida que não vale a pena ser vivida. E acreditar e sonhar são coisas tão profundas, tão difíceis no nosso dia a dia, que às vezes nós cumprimos e nos deixamos levar pelo marasmo, pelo é mesmo assim. Eu quero convidar você a não desistir. Eu quero convidar você a plantar árvore. Mesmo sabendo que você não vai se assentar na sombra dela, mas já contente e feliz porque as crianças no futuro farão balanços, cordas, cobrados. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, diz que nós somos poesias de Deus. Nós somos um poema. Feituras. A palavra original é poema. Poema. Poesia tem a ver com beleza. Poesia tem a ver com leveza. Poesia tem a ver com esperança. Poesia tem a ver com tristeza. Poesia tem a ver com a morte. Mas quando ministrado pela graça de Deus, cada lição nos faz tornar-nos ser humanos melhores. E a minha oração e a minha expectativa é que, através da primeira igreja batista do Tucatu, dessa cidade, sabe que existem possibilidades de sermos melhores, para um futuro melhor, para uma humanidade melhor. Pastor, você quer mudar o mundo? Não. Eu não vou mudar o mundo. Mas nós podemos mudar o mundo de algumas pessoas. Quem sabe você está fraco? Nessa noite o Senhor vem. Socorrer-te, levantar-te,
Você pode confiar. E você pode dizer assim: Tu és Deus. Tu és Deus. Por isso que eu te adoro. É por isso que eu te amo. Não te amo por quem tu és. Porque amar o Pai que dá presente é uma coisa. Amar o Pai pelo simples fato de ser o Pai é outra coisa. Que Deus encontre em nossos corações que reconheçam que Ele é. Ele é. Que nós possamos crescer em graça, conhecimento, dizendo: Senhor, tu és. Nós não somos. E é por isso que nós somos. É por isso. Para que em ti possamos ser alguma coisa. E que através de nós as pessoas possam saber que o Senhor é. Por isso o salmista diz: não nós, não nós, mas ao teu nome, ao Senhor. Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar essa canção em oração. E que essa seja a oração nossa esta noite. E que o Senhor venha sobre nós, ministrando graça, favor, misericórdia. Amém.